Você quer mudar para Portugal com crianças? Preste bem atenção nesse vídeo, assista ele até o final. Fala meus amigos, como é que vocês estão? Gênesis Siqueira aqui do canal Siqueira Portugal, compartilhando com vocês algumas informações importantes sobre como é morar em Portugal. Eu estou sempre buscando novas informações para você que está se planejando, para você que já mora em Portugal e para você que tem esse sonho de um dia morar fora do Brasil. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas dificuldades que as pessoas encontram ao mudar de país com crianças, ao mudar para Portugal com crianças, e eu quero falar isso baseado na minha experiência, que fui com duas crianças, eu, minha esposa e duas filhas. Uma na época tinha 4 anos e a outra tinha 10 anos. Muitas das famílias que mudam para Portugal com filhos dizem que estão fazendo isso para dar um futuro melhor para eles. Porém, quase todos não sabem de algumas situações que poderão enfrentar quando se muda de país com crianças, com filhos. Se você mudou para Portugal com crianças, se você tem essa experiência, eu gostaria de conhecer a sua história. Comente aqui embaixo como foi a sua mudança com crianças para Portugal. Quais situações você passou e tem passado ao se mudar com seus filhos para Portugal. Bom, aqui no Brasil nós temos uma rede de apoio e também, no nosso caso, como na época antes de nós mudarmos para Portugal, nós éramos comerciantes, nós praticamente ficávamos o dia todo com os nossos filhos, com as nossas filhas. Então no período que nós estávamos trabalhando, as nossas filhas ficavam com a gente. Quando elas retornavam da escola, elas ficavam com a gente. Quando elas eram bebês, elas praticamente dormiam debaixo do balcão da nossa loja. Elas estavam sempre com a gente. Aqui na nossa cidade, uma cidade bem tranquila, em frente da loja onde nós trabalhávamos, tem uma praça, e elas também, quando cresceram mais, sempre ficaram brincando ali na praça, tranquilamente. Ninguém nunca fizeram nada com elas. Aqui nossa cidade é uma cidade bem tranquila. Então, as nossas filhas aqui no Brasil sempre ficaram conosco, sempre estavam perto. Quando eu e minha esposa precisávamos sair, nós deixávamos elas com os avós, e ainda deixamos, às vezes com o tio, com a tia. E isso nunca foi problema para nós aqui no Brasil. Nossa filha maior sempre sai com as amiguinhas, com os pais das amigas, e eles sempre levam e trazem elas de volta para casa. Enfim, aqui no Brasil nós temos pessoas que nos ajudam. E para quem tem filhos, isso é um privilégio. E também aqui no Brasil nós moramos em uma cidade muito pequena. Se nós quisermos ir trabalhar de a pé e voltar de a pé, nós conseguimos. Se nós quisermos que as nossas filhas vão para a escola de a pé, elas podem ir e voltar. A escola aqui de casa fica a 100 metros, é bem pertinho, pode ir de a pé e voltar. Então isso facilita muito para nós, aqui no Brasil. E nem sempre isso é uma realidade para todos. Tem muita gente que mora aqui no Brasil, mas que não tem família por perto. Eu mesmo tenho uma irmã que mora ela, o marido e duas crianças em uma cidade distante que não tem ninguém para ajudá-los, então eles vão se virando. Mas essa é a nossa experiência, e quando nós fomos para Portugal, para Leiria, que é uma cidade maior do que a nossa, que nós não tínhamos a rede de apoio, pessoas que nos ajudassem, nós sentimos. Nós não tínhamos ninguém para ficar com as crianças para nós não tínhamos ninguém que poderia nos dar um apoio no momento difícil. Então no meu caso, eu tive que começar a trabalhar, e minha esposa ficou em casa cuidando dessa situação de levar as crianças para a escola, trazer elas de volta para casa. O máximo que ela poderia trabalhar, principalmente no período inicial, era um part-time. Minha esposa ficou ali só cuidando das crianças. Eu creio que ficaria pior no período das férias, porque em Portugal é praticamente 2 meses de férias, as crianças em casa. E com que essas crianças iam ficar se eu e minha esposa estivessem trabalhando? Então isso precisa ser levado em consideração. Se você tem crianças, se você tem filhos e está pensando em mudar para Portugal, saiba que você vai ter essa dificuldade. Você não vai ter pessoas, principalmente no início, para te ajudar com elas. Lógico, principalmente se for crianças que são totalmente dependentes. Tem crianças e adolescentes que já podem se virar, principalmente em Portugal, que eu vi as crianças indo e voltando de ônibus tranquilamente, andando pelas cidades sozinhas tranquilamente. Também tem outra situação, tem gente que vai para Portugal com uma situação financeira melhor, que a mulher não precisa trabalhar, por exemplo, ou que os dois não precisam trabalhar, vivem apenas de rendas que tem no Brasil ou em outro lugar. Então isso é mais tranquilo. Agora, pessoas que vão como nós, que deixam tudo, que vendem tudo, que vai para trabalhar, precisam ralar, que não tem um trabalho ainda, que não tem documentos, que não tem um trabalho que ganha muito bem, os dois vão precisar trabalhar, porque o salário mínimo em Portugal não dá para sustentar uma família de 4 pessoas, não dá para sustentar, eu creio que nem um casal. Só o aluguel em Portugal é muito caro, então os dois vão precisar trabalhar normalmente. E aí os filhos vão precisar de ser cuidados. Uma coisa que eu achei quando eu fui para Portugal, eu pesquisei, e não pesquisei tão a fundo, mas as pessoas dizem, não, Portugal a escola é tempo integral e tal. Mas para você deixar sua filha, seu filho em tempo integral na escola, depois do período, você precisa pagar. Isso não é gratuito, né? Então existem locais que você pode deixar o seu filho após o período normal de aula, mas isso tem que ser pago. E tudo isso precisa ser muito bem pesquisado antes. Você vai mudar de país, principalmente para Portugal com crianças, pesquise bastante. Hoje eu estou aqui trabalhando em uma empresa, minha esposa é manicure. Normalmente no horário que a minha filha mais nova sai da escola, que é 11 horas, eu não posso ir e minha esposa também não pode ir. Que ela está atendendo e eu estou trabalhando, saio 11h30. Então nós temos aqui a minha mãe, que está sempre indo buscar a minha filha mais nova na escola. Também quando a minha mãe não vai, vai meu sogro, vai meu cunhado,
nós temos pessoas que podem fazer isso por nós. Em Portugal, como eu disse, nós não tínhamos essa rede de apoio. E minha esposa teve que ficar indo buscar, indo levar de ônibus. Às vezes quando eu ia trabalhar de carro, porque nós só tínhamos um carro, então ela tinha que ficar indo de ônibus, levava, voltava, depois buscava de novo e voltava de ônibus. Mas um grande benefício para nós foi colocar as duas nossas filhas na mesma escola em Portugal. Então tem gente que tem filhos em escolas separadas. Por exemplo, uma criança mais nova vai numa creche e a filha mais velha vai em outra, mas graças a Deus nós conseguimos colocar as duas filhas na mesma escola e isso facilitou bastante para nós. Mas como eu disse, essa questão de ir e vir seria uma adaptação, até porque as crianças vão e voltam para casa sozinhas, de ônibus. Outra coisa que você precisa ir preparado, principalmente se você vai com um filho já grande e que nunca estudou em escola particular no Brasil, sempre estudou em ensino público, é que eles vão ter um pouco de dificuldade de adaptação na escola, no ensino da escola. O ensino em Portugal é um pouco mais avançado do que o ensino que é aprendido aqui nas escolas públicas do Brasil. Eu já ouvi pessoas até dizendo de ter filhos que estudavam aqui no Brasil em escolas particulares, que chegaram lá, o nível era praticamente o mesmo, e alguns disseram que até o nível de escolas particulares do Brasil às vezes era até um pouco mais elevado do que os das escolas públicas em Portugal. Porém, o nível das escolas públicas em Portugal é basicamente o nível das escolas particulares aqui do Brasil. E quando uma criança chega lá acostumada no ensino público do Brasil, principalmente adolescente, tá? Eles vão sentir dificuldades. A minha filha, Emanuela, ela teve um pouco de dificuldade em matemática e inglês, e bacana que lá eles davam aulas de reforço. Ela tinha dias da semana que ela ficava até quase 6 horas da tarde estudando. Isso tudo eu falando de estudar em Portugal, que é a nossa mesma língua. Eu fico imaginando pessoas que vão com crianças morar em uma nação que fala inglês, ou vão para a Itália, vão para a França. Imagina a dificuldade dessa criança na escola. A adaptação das crianças. Eu percebi que as crianças se adaptam com muito mais facilidade que a gente. A minha filha maior, a Emanuela, ela teve uma facilidade de fazer amizade, isso ela tem. Até aqui no Brasil ela teve uma facilidade de fazer amizades lá na escola, rapidamente. Agora a minha menor teve mais dificuldade, eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre isso. A minha menor, ela começou a ir para a escola e daqui a pouco ela começou a falar que não queria mais ir, começou a fazer xixi na cama de madrugada e acordar chorando. Eu comecei a achar isso um pouco estranho. Quando ela ia para a escola, ela começava a chorar dizendo que não queria ir. Enfim, resumindo um pouco a história, ela disse que ela não gostava de comer sopa e que a professora segurava as mãos dela e colocava sopa forçada na boca dela e que isso estava fazendo ela ficar muito triste. E eu achei um pouco estranho, mas talvez, como eu disse no outro vídeo, não sei se é algo da cultura e tudo mais, fazer a criança comer, mas a professora estava forçando um pouco ela comer e ela ficou assim com um certo tipo de trauma. E hoje, quando a gente fala de mudar para Portugal novamente, ela fala, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu já ouvi na verdade uma pessoa comentou em um vídeo meu aqui dizendo que uma criança brasileira lá em Portugal estava tendo uma certa dificuldade. Os professores estavam até tipo castigando ela porque ela chamava a professora de tia. Aqui no Brasil é normal as crianças chamarem os professores de tio, de tia, e lá as professoras não tinham esse jogo de cintura de entender também a cultura da criança, né, que ela tinha esse costume de conversar com os pais. E essa criança estava sofrendo um pouco porque estava chamando os professores de tio, de tia. Também nós já ouvimos relatos, já vi vídeos de bullying, de xenofobia, de racismo, de exclusão, de crianças que aqui no Brasil tinham bastante relacionamento com os alunos na escola. Era chamado para aniversário, era chamado para festas, e chegando em Portugal não tinha mais esse tipo de relacionamento. Pelo contrário, as pessoas deixavam de lado, as crianças outras deixavam de lado, os pais das crianças não chamavam para o aniversário. Mas enfim, isso não acontece só em Portugal. Isso acontece em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. O que eu quero dizer é, se você tem o desejo de mudar, de ir para outra nação, você tem que estar preparado para enfrentar essas coisas. É uma outra cultura, são outros costumes. E vai ter momentos difíceis nessa adaptação. E isso acontece até se você mudar de cidade, tá? Aqui no Brasil mesmo nós temos pessoas que se mudam de estados e passam por preconceitos. Infelizmente isso é algo que o ser humano tem como defeito. E eu estou dizendo tudo isso para vocês, porque se você tem o desejo de mudar, você tem que colocar na balança que não é só você, é você, sua esposa, seus filhos. Se for sozinho é muito mais fácil de se adaptar, de enfrentar. Eu mesmo, quando eu vejo uma pessoa próxima a mim sofrendo, eu fico muito mal. Isso me abala bastante. Então, quando você muda com crianças, você pode passar por esse tipo de situação e isso pode abalar o seu emocional e o emocional da criança. Então você tem que ir preparado para superar esse tipo de coisa. Uma outra coisa que aconteceu com a gente, né? As minhas filhas sempre foram muito apegadas aos avós. Eu já vi também uma pessoa comentando em um vídeo meu falando que o filho dela foi morar fora junto com a esposa e levou os netos, e ela estava muito triste, a avó comentando que estava muito triste porque levaram os netos dela embora. E isso sofre os avós e sofre também os netos. As minhas filhas também começaram a sentir muita saudade dos avós lá em Portugal, principalmente a menor, ela dizia muito. E ainda mais na época de pandemia, nós ficamos bastante tristes e chocados assim com alguns acontecimentos naquela época, e uma das razões que nos fizeram voltar para o Brasil
foi essa distância da família. Porque no início tudo é mil maravilhas, mas conforme o tempo vai passando, a saudade vem vindo, as crianças vão reclamando e você precisa ser bem forte para superar tudo isso, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Siqueira Portugal, espero que você tenha entendido e gostado desse vídeo. Eu quero compartilhar outros vídeos falando a respeito da mudança de país com filhos, tá? Se você tem algum comentário aí que vai acrescentar nesse vídeo, eu gostaria que você fizesse aqui embaixo. Se você está passando por situações como essa, se você mudou com filhos e com crianças, comente aí embaixo, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, deixe seu like e se inscreva nesse canal. Até mais.